Audiobook Seja Legal Consigo, capítulo 8. A verdadeira intimidade. Pense que você é um grande amigo meu ou uma grande amiga minha, caso já não seja. Se eu te vejo dessa forma e também sou um grande amigo seu, subentende-se que gostamos um do outro, não é verdade? Se gostamos um do outro, mesmo com toda a correria da vida, eventualmente nos veremos, afinal, a gente tem prazer em estar junto. Imagine se, nesse meio tempo, eu mandasse alguém ficar te azucrinando todos os dias, mandando você ler a biografia da minha vida, deixando de comer para pensar em mim e me ligando o tempo todo. Você continuaria tendo prazer na nossa relação? Provavelmente não. Talvez, até por causa do desgaste, você começasse a achar que não gosta mais de mim, ou, justamente por gostar, me levasse a alguma ajuda profissional. E a nossa relação, que começou boa, agradável, leve, prazerosa, virou a última coisa na sua lista de hobbies, se ainda estiver nessa lista. O problema é que é exatamente isso que estamos projetando em Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não tem problemas psicológicos. Além de filhos, por estarmos no Filho, Jesus também nos chama de amigos. Se tem uma coisa que eu desejo muito que você não esqueça nesse capítulo é isso. Somos filhos e amigos de Deus agora. Na tentativa de desenvolver um bom relacionamento com o Pai, a religião destruiu isso, inserindo a obrigação. É como se esse pai de amor maravilhoso não tivesse a capacidade de ser atraente em si. Querendo valorizá-lo, ironicamente, eles o desvalorizam. A grande verdade é que, nessa matemática relacional, quem não desfruta o pai é quem está perdendo, não o contrário. Sim, Paulo fala sobre orar sem cessar e em vários outros momentos incentiva a prática da oração. Até imagino que, por fruto de tanta imposição, a gente leia esses textos hoje e fique se cobrando, mas vejo doçura em suas palavras. Falar com Deus é um bom conselho, sempre será. Como já vimos no capítulo 1, qualquer chamada disciplina espiritual, oração, jejum, reflexão e estudo da Bíblia, não pode aproximar Deus de você mais do que Cristo já aproximou. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês, que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz. Efésios 2:13. Isso significa que qualquer ensino que condicione o amor, a bênção e a aceitação de Deus, a nossa oração, nosso jejum, nossa leitura bíblica, nossa bondade, entra em direta contradição com a graça de Deus. Isso é muito sério. Tudo que coloca no ser humano a responsabilidade pela justificação diante de Deus anula a cruz de Cristo. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Gálatas 2:21. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Gálatas 5:4. Calma, não entre em desespero se você vive uma vida de meritocracia. Começo a ter cada vez mais certeza que abandonar isso é processo para uma vida inteira. Por isso, relaxe. Como temos dito aqui, é simplesmente desistir de tentar impressionar Deus e aceitar, receber, dia após dia, do que Ele fez por nós na cruz. Aí, as coisas entre você e o Pai, não entre Ele e você, mas entre você e Ele, vão ficando mais saudáveis. Não é maravilhoso perceber que
todas as imagens estranhas que pintamos do caráter de Deus são fruto de nossa cultura e falta de conhecimento? Como vimos aqui, vá a Ele com confiança, certeza de aceitação, amor, graça, independentemente de como está se vendo no momento. Água serve para limpar sujeira mesmo. Deixe Ele te lavar da dor e da culpa. E não importa a quantidade. Se você falhou no que prometeu, errou na mesma coisa 800 vezes, todas as vezes que você encontrá-lo, amor sempre estará te esperando. Ele é o Deus do 70 vezes 7, do de uma vez por todas, do para sempre. Certo, posso ir com confiança diante do meu Pai. Mas como isso funciona na prática? Como é viver isso? Uma coisa muito comum no meio cristão é o hábito de fazer provas com Deus. Pessoas abrem a Bíblia cegamente e escolhem uma passagem para ver o que Deus quer falar. Não duvido que Deus possa falar através disso, mas é mais comum encontrarmos esse tipo de comportamento na cultura pagã. Outras pessoas sugerem o seguinte: se fulano falar comigo, é de Deus. Se meus tios concordarem, é de Deus. Deus usa a minha mãe e por aí vai. O problema disso é que, na grande maioria das vezes, as pessoas que compartilham essas experiências comigo já me pareciam predispostas a crer no que creram. É como se a atitude dessa tal pessoa que ela escolheu fosse apenas uma formalidade para tirar de si a responsabilidade pela decisão. Por fim, as pessoas também fazem provas pedindo acontecimentos. Se chover hoje à noite, é de Deus. Se alguém de roupa vermelha esbarrar em mim, é de Deus. Se meu sapato molhar, não é de Deus. Quero te fazer uma confissão. Sabe quando eu fiz muito esse tipo de coisa? Quando era criança. Eu apostava comigo mesmo que se eu não conseguisse fazer tal coisa em um determinado tempo, morreria. Meu Deus, que vergonha! Gideão, Jacó, Elias e alguns outros fizeram provas com Deus. Mas você não pode esquecer do ponto central deste livro. Estamos na nova aliança. As coisas realmente mudaram. Deus pode falar com alguém através de provas? Quem sou eu para limitar? Prefiro observar e perceber que nem Jesus, nem os apóstolos, nem os demais seguidores sérios de Jesus fizeram isso. Nem mesmo recomendaram essa prática. As pessoas do Velho Testamento não tinham a ministração interior do Espírito, muito menos o novo nascimento. Nós temos. Muito legal tudo isso, Marcinho, mas como ouvir a voz de Deus? Entender seus direcionamentos, tomar a decisão certa? Tem uma maneira simples de responder isso, mas desconfio que você não vai gostar muito. Bíblia. Vamos pensar em alguém como Jesus, por exemplo, que viveu o mais alto grau de intimidade, justamente por ser quem é. Ele teve experiências sobrenaturais? Sim, só que sua atenção sempre esteve voltada para cumprir o que estava escrito. Sobre o que está escrito, Paulo recomendou que não fôssemos além. Te garanto, se você ler a Bíblia toda, ano após ano, mais aparece e mais aparece. Chega a ser assustador. Um livro que interage em tempo real com você. Todos antes de você e todos após. Qualquer literatura da idade dos livros da Bíblia passa uma ideia de envelhecida, ultrapassada, mas a Bíblia, quando lida, consegue ser mais atual que o jornal de hoje à noite. Coisa de Deus mesmo. Nele estão escondidos
todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, 3. Além do mais, estamos em uma era fantástica. Um irmão nosso, que não fala a nossa língua, deixa uma mensagem na Malásia domingo de manhã e à noite está legendada em português no YouTube. Uma irmã está compartilhando algo que aprendeu das escrituras em seu blog no Japão e você, mesmo sem saber a língua, passa o texto em um tradutor online e consegue compreender a mensagem. Livros e mais livros, vídeos e mais vídeos, textos e mais textos, blogs e mais blogs, irmãos e irmãs em multiplicação. Esse é o tempo do conhecimento. É, inclusive, uma das coisas que faço quando algo não sai da minha cabeça na palavra. Vou ouvir, ler a opinião de outras pessoas e, com o filtro da própria palavra, determinar o que faz sentido ou não. Não desprezem as profecias. Examinem tudo. Fiquem com o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 20, 21. Colocando tudo isso em modos práticos, ao assistir uma mensagem de um irmão, o pastor Ed Renekiewicz, aprendi como Paulo tomou decisões em seu tempo e, a partir disso, muitas outras coisas foram clareando para mim também. 1. Em Atos 16, do 6 ao 10, Paulo e seus companheiros são impedidos pelo Espírito de ir para 2 lugares que queriam. Depois, no meio da noite, Paulo vê um cara da Macedônia pedindo ajuda e decide ir para lá. A Bíblia diz claramente que eles concluíram que aquilo era de Deus, mas não ouviram a voz clara e audível do Pai. O que entendo? Nós já não nos entregamos ao senhorio de Jesus Cristo? Então, quando Deus não diz claramente, expressamente, de uma forma que entendamos sem sombra de dúvida o que você deve fazer, faça o que você acha que deve fazer. Você nasceu de novo, conhece a palavra do Pai, sabe o que quero dizer aqui. Isso não significa que você deve comprar uma metralhadora para atirar no seu vizinho. Isso você já sabe que Deus não quer. Estamos falando de situações subjetivas aqui. E, para ser honesto, é algo que funciona muito comigo. Nessas questões que fogem do certo e errado na minha vida e preciso tomar uma decisão, eu oro, digo ao Pai que, por não saber exatamente o que Ele quer, vou tomar tal decisão, mas que, acima de tudo, seja feita a vontade dEle. Quando é para ser, flui naturalmente. Quando não, assim como foi com Paulo e seus companheiros, mudo a rota por quantas vezes for necessário e não tenho problema nenhum com isso. 2. Em Romanos 15, do 23 ao 29, e 1 Coríntios 16, do 5 ao 9, você percebe claramente Paulo desenhando planos a curto, médio e longo prazo. Às vezes ficamos cheios de medos, receios e religiosidades quanto a isso, mas Paulo, pela consciência de filho, era muito tranquilo nessas questões. Faça planos. Não tenha medo de projetar e coloque tudo nas mãos do Pai, seguindo o mesmo princípio anterior. As pessoas podem fazer seus planos, porém, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Provérbios 16, 1. Acalme seu coração. O que tiver de ser, simplesmente será. Ser alguém com muitas expectativas pode parecer muito elogiável aos olhos do sistema. Essa pessoa sabe o que quer. Essa pessoa é determinada. O problema é que, na prática, parece que isso tem maior probabilidade de jogar a pessoa contra si que a favor. No que diz respeito aos planos, prefiro ser uma pessoa intencionada que expectante. Expectativa sugere espera no pior dos sentidos. Observação atenta e sufocante àquilo que se deseja. Praticamente anula a possibilidade de acreditar que o seu plano
pode não ser tão legal para você assim. Coloque em Deus a obrigação de dizer sim, porque você não saberá lidar com ajustes ou até mesmo um desvio total de rota, ainda que a outra rota seja a melhor para você, mas você nem faça ideia ainda. Já a intenção coloca os planos no lugar certo dos nossos corações. Apenas planos. Planos nas mãos de alguém que sabe mais do que eu e me ama mais do que eu. Me faz mais resiliente, tranquilo e confiante. Colocar nossos planos, de verdade, nas mãos do Pai, troca a expectativa pela intenção, freia a ansiedade e concentra você no agora, o único tempo em que o Pai nos deu algum controle. O único tempo que você pode viver e desfrutar de verdade. 3. Em 2 Coríntios 2, 12 e 13, algo curioso acontece. Deus, sim, o próprio, abre uma porta para Paulo, mas Paulo não entra. Qual a razão disso? Ele não estava tranquilo porque deveria encontrar Tito lá, que não estava presente. Imediatamente, Paulo se despediu das pessoas e foi embora. Deus amaldiçoou Paulo por tamanha desobediência? De forma alguma. Lembre-se do que já dissemos aqui. Filhos e amigos de Deus. O Pai continuou com Paulo, abençoando Paulo, mesmo com sua decisão. Isso revela duas coisas importantes. Deus está sempre conosco, em qualquer direção, e Paulo tinha prioridades muito claras na cabeça. Prioridades que ele não negociou nem mesmo diante de uma grande oportunidade. Quais são as suas prioridades? Exemplo bobo. Você prioriza ter o domingo livre? Por que então aceitar esse emprego que te ocupa justamente no domingo? A maior mentira que contamos para nossas prioridades é: não tinha outra opção. Sempre há. Você sempre tem uma infinidade de escolhas possíveis, mesmo nas situações mais contra a parede da vida. Reflita um pouco sobre isso. Imagine qualquer cenário. Dê uns 3 passos para trás, para observar o todo, e milhares de caminhos possíveis começarão a aparecer. É simplesmente mais fácil eliminar todas as outras alternativas, porque, dessa forma, podemos terceirizar a responsabilidade pelo presente, que é uma dádiva do Pai para nós. Paulo não encontrou Tito e isso era prioridade para ele. Ainda que aquela porta que Deus abriu salvasse e curasse milhares de pessoas, a preocupação com seu amigo não o permitiu entrar. Jesus revela o mesmo princípio na parábola da ovelha perdida. 4. Outra coisa comum no meio cristão é ouvir o termo sentir paz para tomar uma decisão. Isso confirma o que discutimos à exaustão no capítulo 5 deste livro. Mas vamos olhar o texto que gera essa ideia tão controversa. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Primeiro, a paz é de Cristo, não da nossa alma. Segundo, no grego, a tradução mais literal seria governe no lugar de seja o juiz e vosso no lugar de seu coração. Apesar das duas expressões denotarem o mesmo sentido, creio que a paz de Cristo governe o coração de vocês encaixaria melhor com o contexto. Terceiro, texto fora de contexto é pretexto. Veja o capítulo todo, os versículos anteriores, seguintes, e perceberá que Paulo está falando claramente de comunhão
respeito e tolerância entre irmãos de fé. O contexto não fala nada sobre tomada de decisão. Pelo contrário, como já discutimos aqui, algumas vezes na vida fazemos o que é certo simplesmente porque é a coisa certa a se fazer, mesmo que não estejamos sentindo isso. Nossas emoções devem nos seguir, não nós a elas. Ou precisando de dinheiro, poderei roubar um banco se estiver me sentindo em paz agora. Vê como não faz sentido? Entendi, Marcinho. Mas e o sobrenatural? As experiências espetaculares? Você não acredita nelas? Certamente acredito. Tive as minhas. Você pode até não considerá-las tão espetaculares assim, mas, assim como este livro já te mostrou, não existe nada pequeno onde há um Deus imenso. Lemos as histórias bíblicas que, em sua grande maioria, resumem anos e mais anos da vida de grandes pessoas de Deus e julgamos que aquilo tudo aconteceu num período de 6 meses. Você acha que, por exemplo, Isaías tinha visões sobrenaturais com a mesma frequência com que nós tomamos banho? Claro que não. Moisés mesmo, apesar de ser hebreu e ter algum conhecimento do Deus de Israel, só foi ter sua primeira experiência sobrenatural aos 80 anos. E isso porque Deus julgou ser necessário. Falando em necessário, não posso encerrar este capítulo sem te livrar dessa aflição de não ouvir Deus. Em Atos 10 e 11, existe uma história incrível a respeito de experiências sobrenaturais. Pedro, que era judeu, nascido como judeu, criado como judeu, teve uma experiência com Deus na hora do almoço. Na visão, aparecia tudo que é tipo de animal, inclusive porco, que judeu, pela lei de Moisés, não pode comer. E a voz dizia para Pedro matar e comer. Veja a resposta de Pedro. De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz então lhe disse: não chame impuro ao que Deus purificou. Depois disso, Pedro entendeu que Deus não estava trazendo um ensino literalmente sobre comida, mas sobre a salvação em Cristo para todos os povos, não somente os judeus. Entenda, o Pai usou a linguagem que Pedro entendia para trazer uma revelação necessária, que fez com que Pedro tivesse coragem de entrar na casa dos não-judeus que estavam atrás dele para ouvir a mensagem. Quando meu irmãozinho tinha 6 anos, eu não dizia para ele que estudar seria importante para facilitar sua entrada no mercado de trabalho da sua geração. Ele não compreenderia isso. Ao invés de dizer tudo isso, eu descia até a compreensão dele e nós conseguíamos nos comunicar. Eu dizia que, se ele estudasse, passaria de ano, além de ter férias maiores e mais divertidas. Percebe que eu disse a mesma coisa, visando o mesmo resultado, mas agora ele me entendeu e fez sentido para ele? Se eu sou assim, imagine nosso Pai de amor cheio de sabedoria. Essa experiência de Pedro confirma isso. Onde quero chegar? Larguemos o desespero, a insegurança, as incertezas e aprendamos a confiar. Quando seu Pai Celestial quiser te mostrar algo sobrenaturalmente, fará isso e você, de um jeito ou de outro, no momento certo, vai entender. Não se preocupe. Esse é o nosso Pai, gente. Viver com Ele é assim. A verdadeira intimidade é ser filho. Um viver íntimo é um viver doce, leve e simples. Dica: oração curta, oração longa, oração
boba. Não é assim que nos relacionamos com aqueles que amamos? Conversas rápidas, muitas vezes mensagens de texto, conversas longas, desabafos, conflitos e conversas bobas, situações engraçadas, filmes, músicas, produtos. Somos filhos e amigos do Pai. Por que não lidamos com Ele assim? Quando alguém me pede para orar por algo, ou eu simplesmente quero falar alguma coisa com Deus, não fico programando horários, às vezes desconfortáveis, achando que, por isso, serei ouvido. Jesus fez orações curtíssimas também e disse que as coisas não acontecem pelo muito falar. Eu já oro ali mesmo, rapidamente e pronto. Meu coração descansa. Quando demoro mais tempo, faço isso da forma mais natural possível. Não fico, ó Deus soberano, altíssimo, grandioso, exaltado nas alturas. É claro que o nosso Pai é tudo isso. E se é o seu estilo, fique à vontade. Não existem regras aqui. Só que eu não converso assim com meu pai, nem com meus amigos. Se fizesse isso, eles morreriam de rir. Deus se fez homem para se aproximar. Não vamos perder isso. Falo com ele sobre problemas, indecisões, coisas desconfortáveis, coisas que não digo para ninguém, desabafos e irritações. Sim, não tenho medo de me expor para ele. Alegrias, também canto, enfim, o que der na telha. Sem joguinhos de palavras, preocupações teológicas, mas livre de receios. Saio dali renovado. Falo também sobre futebol. Eu não falaria sobre isso com meu pai e meus amigos? Ah, às vezes é o jogo, às vezes qual música ouvir, qual roupa usar, o que comer no shopping, o que achei do filme. Faço isso também quando quero e especialmente quando estou sozinho. Os termos pai e amigo revelam a intenção de Deus. Não coloque em Deus o limite e a distância que a religião determinou, mas aceite que toda a longitude foi encerrada na cruz. Acho que você vai curtir viver assim. Resumo: orar, não orar, ler, não ler, jejuar, não jejuar, nada disso mudará a sua condição e a aceitação diante de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? A palavra está aí. E, como bônus da nossa geração, temos acesso a uma infinidade de traduções, interpretações, estudos para analisar e reter o que é coerente. Tomar decisões é simples. Quando for necessária uma direção muito espetacular, seu pai falará com você de um jeito que você vai entender. Deus não é Deus de confusão. A verdadeira intimidade é ser filho, e você pode desfrutar isso da sua maneira, segundo a particularidade com a qual Deus te criou. Relacionamentos não se copiam, se desenvolvem.